Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo da resenha, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Cariocão começa hoje, tem clássico daqui a pouco às 9h30 entre Flamengo e Botafogo. E você que é bom de palpite, vai na Stake.com. A Stake.com é uma gigante mundial, empresa séria. Ela é, por exemplo, patrocinadora master do Everton na Inglaterra. Tem como o rapper Drake, um dos seus principais garotos de propaganda aqui no Brasil, é inclusive patrocinadora master do Juventude, e você pode apostar com segurança e tranquilidade lá na Stake.com. O cardápio deles é muito variado, tem todos os principais campeonatos de esporte do mundo, não só futebol, tem NBA, NFL, você pode dar uma olhadinha lá, tá? E quem usar o cupom FUTEBOLACO tem a dobra no seu primeiro depósito, tá? Botou 10, vira 20, 50, vira 100, usa o cupom FUTEBOLACO que eles dobram o seu primeiro depósito, beleza? Stake.com, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá e não esqueça de usar o cupom FUTEBOLACO, beleza? Dito isso, galera, vamos às informações. Primeiro, dando uma atualizada para vocês na situação de tabela do Vasco no campeonato, ficou da seguinte forma: tinha um jogo atrasado para acontecer entre Madureira e Portuguesa. O jogo foi ontem. Ontem não, foi na segunda-feira. O jogo acabou 0-0. Madureira amassou a Portuguesa dentro do seu estádio, mas não conseguiu fazer o gol. Com isso, a situação de tabela nesse momento é a seguinte: Fluminense 14 pontos, Botafogo 11, Nova Iguaçu 11, Madureira fecha o G4 com 10 pontos. Quinto colocado Boa Vista com 10, sexto colocado Flamengo com 9, sétimo colocado Vasco com 9, Portuguesa, oitava colocada também com 9. Volta Redonda 7 pontos, nono, Bangu 4 pontos, décimo, Sampaio Correia 1 pontinho, 11º, e o lanterna do campeonato é o Audax com 0 pontos, 6 jogos e 6 derrotas. É o nosso adversário amanhã na Arena da Amazônia às 9h15 da noite, tá? Com isso, o Vasco está tecnicamente a 1 ponto do G4. O Madureira é o quarto colocado com 10, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que vai cumprir no sábado contra o Volta Redonda. Lembrando que não teremos rodada do Carioca no final de semana, só esse jogo vai acontecer entre Flamengo e Volta Redonda para poder colocar a tabela certinha. Todas as equipes fecharão o sábado com 7 jogos, beleza? Então o Flamengo vencer nesse jogo é o natural, pega a equipe do Volta Redonda, salta para 12, e aí o último a estar classificado seria o Nova Iguaçu. Então hoje nós temos entre 1 e 2 pontos de distância para o G4, tendo ainda 2 clássicos por fazer e 3 jogos contra equipe de menor investimento em 5 rodadas que faltam, tá bom? Então essa é a situação de momento, tá? Seria interessante um empatezinho entre Flamengo e Botafogo para ninguém avançar. Então nessa rodada dá pra gente vencer, conseguir aí passar uma galera, tá? Por exemplo, Nova Iguaçu e Madureira, resultado perfeito pra gente, um empate. O Madureira vai a 11, o Nova Iguaçu vai a 12, a gente vence, pula para 12, tem um saldo de gol melhor que o Nova Iguaçu, já garante 2 colocações na tabela. O Boa Vista joga contra a Portuguesa, também seria interessante um empatezinho, um tem 10, outro tem 9, aí a gente passa todo mundo, consegue entrar no G4. Flamengo aí, caso vença o Botafogo, também entra no G4 e o Botafogo consegue se manter mesmo assim. O empate a ver, dependendo dos resultados, deixa o Botafogo ainda no G4 também, tá? Então é uma rodada que dá pra gente voltar. Aí vão faltar 4 jogos, 2 clássicos na sequência e depois 2 equipes de menor investimento pra gente tentar classificar. Inclusive, a delegação do Vasco já voou lá para Manaus para poder jogar o jogo na Arena da Amazônia. Tá passando para vocês aí algumas imagens do treinamento. E o Vasco deve ter uma equipe alternativa. 2 ausências são confirmadas já. O Dimitri Payet tomou o 3º cartão amarelo, tá fora, não vai poder enfrentar a equipe do Audax. E o Verratti, pela fissura na costela, ele vai ficar de molho aí até se recuperar.
tá bom? Então essas duas ausências são sentidas. E o Vasco, com isso, deve estar levando a campo uma equipe mais alternativa, tá? Inclusive, os jogadores anunciados, os últimos reforços, todos viajaram junto à delegação. Galdames, Kehler, Vitor Luiz. O Adson, né, já tinha até estreado contra o Flamengo, também foi. Novidade na lista de relacionados também é o atacante Paixão, tá? É mais um que encorpa o grupo aí, tá? E aí, segundo o GE apurou, o Vasco deve ir com uma equipe aí alternativa. Forçado algumas situações, vide a situação do próprio Paê e do Verratti, que eu já expliquei para vocês. Então vamos cantar um provável time. É o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique ou Rojas na lateral, Maicon e Léo. A nossa zaga titular é Medel e o João Vitor, quando joga-se com dois zagueiros. O Vitor Luiz deve ganhar uma oportunidade para poder estrear e ver como é que está o Vitor Luiz. O Matheus Carvalho deve ganhar a oportunidade de ser titular como primeiro volante. O Zé Gabriel deve esperar um pouquinho. O Galdames deve fazer a estreia dele como segundo volante, fazendo ali a função que faz hoje, né, o Paulinho ou o Jair. E aí o Praxedes vai fazer mais ou menos esse ponta de lança na função que faz o Payet. E aí o Rossi numa beirada, Adson também deve ganhar uma oportunidade de titular na outra, e o Ryan deve ser o nosso centroavante titular, tá bom? Então tá feito aí o registro, e eu vou deixar inclusive para vocês um videozinho que o Vasco divulgou lá no seu Instagram, de um resuminho do treino desta terça-feira, desta quarta-feira, antes da equipe embarcar para Manaus. Bom, agora vamos a algumas atualizações para vocês de mercado. Primeiro, Vasco e News Old Boys assinaram definitivamente a venda do volante argentino ao Vasco. O jogador está no pré-olímpico com a seleção argentina. O quadrangular final termina domingo. Inclusive, domingo tem Brasil e Argentina. Jogo interessante para vocês assistirem, para ver, né, um Brasil e Argentina aí no Sub-23, mas também para observar mais de perto o Sforza e, claro, matar a saudade aí dos meninos que nós vendemos, Marlon Gomes, Peck, Andrei. A turma vai estar toda junta, reunida lá, além do Bruno Gomes, que é um cria da base também, que está nessa seleção e hoje pertence ao Coritiba, tá bom? Acho que inclusive estava em negociação com Fortaleza, nem sei se esse negócio concretizou. Então tá feito aí o registro, tudo acertado, falta só o anúncio oficial. Depois do jogo entre Brasil e Argentina, a seleção argentina pega um voo fretado para Buenos Aires. Aí o Sforza, né, vai desembarcar, deixar seus pertences, etc. E aí ele vem ao Brasil para se apresentar ao Vasco, tá? Então o Sforza, na semana que vem, na semana do Carnaval, ele está desembarcando no Rio de Janeiro, ele que é o 8º reforço do Vasco para a temporada. Aproveitando que eu estou falando de reforço, o Vasco avançou na negociação para contratar o volante Duqueiroz, jogador revelado aí pelo Corinthians, tem 23 para 24 anos de idade, jogador que hoje está no Zenit da Rússia, tá? E o Vasco conseguiu já se acertar com o empresário do jogador em termos de salário. O que o Vasco precisa acertar agora é com o Zenit. A intenção é que o jogador chegue por empréstimo de uma temporada. Ele tem 24 anos completos, na verdade, mês passado, dia 7 de janeiro, tá? Ele fez 99 jogos com a camisa do Corinthians, marcou 3 gols, e no Zenit ele tem 16 jogos disputados e um gol marcado, tá? Ele não atua desde 9 de dezembro porque o campeonato russo está paralisado, retorna agora em março. E aí a ideia é conseguir que ele chegue por um ano de empréstimo. Acho que é um bom jogador, tem uma linha similar ali do Adson, inclusive a quantidade de jogos é similar. Jogador que é titular, joga com frequência no Corinthians, não sente o peso de vir jogar ao Vasco. E coincidentemente, os jogadores do Corinthians estão chegando bem ao Vasco. O Adson estreou muito bem no Clássico dos Milhões, o Piton tomou de conta da lateral. O Piton era muito criticado no Corinthians e deslanchou no Vasco. O Adson oscilava e no Vasco parece se manter essa atuação do jogo do Flamengo. Vai se consolidar também com tranquilidade. Então parece que o Vasco tem feito bem a rapaziada desse Corinthians. O João Vitor também é um jogador que era do Corinthians, foi vendido ao Benfica. Tá virando o Vasco Corinthians, o Vaslintias, sei lá.
Deixa aí, ou Corim Vasco, aí você escolhe aí a união que você quer fazer, mas é isso, tá? Então, Duqueiroz é o favorito para poder chegar para essa posição do Jair e do Paulinho, tá? Chegaram outros jogadores, o Sforza e também o Galdames, então o Vasco deve buscar um jogador no mercado para poder cobrir essa lacuna, porque já considera-se que o Sforza e também o Galdames chegaram para a posição. Saiu o Marlon Gomes, vem o Sforza. Saiu ali lesionado ali a questão do Paulinho, tem o Galdames que chegou, agora chegando o Duqueiroz, caso o negócio se concretize, é mais um jogador para posição, beleza? Então, entre Vasco e Duqueiroz já tá tudo acertado, falta agora costurar os detalhes lá com o Zenit, tá? Então, o Duqueiroz tem tudo para ser o 9º reforço do Vasco para a temporada, ou o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique também tá com o negócio avançado, o Breno Lopes, a situação um pouco mais difícil, o Abel Ferreira conta com o jogador, ele se interessou pelo projeto, sabe que no Vasco vem mais para ser titular, no Corinthians, no Palmeiras ele é titular, mas vez ou outra vai para o banco, é mais banco do que titular, no Vasco ele dá uma encorpada e tem mais peso, lembrando que ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta nós tamo junto, valeu, fui, e só para vocês entenderem, o Duqueiroz tem contrato com o Zenit até 2028, tá? Então ele jogaria um ano aqui tranquilamente, né? Teria temporada 25, 26, 27 e 28 para poder jogar por lá. Foi um jogador que foi vendido do Corinthians para o Zenit em julho de 2023, tá? Também foi recente, pode estar voltando muito rápido também, valeu? Tamo junto.